objeto direto. Qual é a diferença? Aqui, o objeto está substituído por um pronome oblíquo átono, mas eles repetem exatamente a mesma informação. Então, nesse caso, quando eu destaco essa informação, ela tem de ser separada por vírgula. Nesse caso, o período é construído com um objeto pleonástico, ou seja, o pleonasmo é a repetição de um termo dentro da mesma oração. Então, esses dois usos, dê um print aí, esses dois usos estão adequados, estão corretos dentro do que é exigido enquanto regra. Vamos voltar, beleza? Bem, segunda regra. Isolam-se por meio de vírgulas os elementos com mesma função sintática. E isso serve para qualquer função sintática. Ou seja, se eu trago a coordenação de orações, vírgula, se eu trago o sequenciamento de sujeitos, vírgula, o sequenciamento de predicativos, vírgula, o sequenciamento de objetos diretos, vírgulas, sempre assim. Então aqui, ó, o exemplo. Maria, vírgula, Cláudia, vírgula, Ivonete e Lícia são irmãs. Reparem, são irmãs, predicado. Maria, Cláudia, Ivonete e Lícia são os termos que correspondem ao sujeito. Essas 4 palavras exercem exatamente a mesma função sintática. Então elas são separadas por vírgula. O último elemento não vai ser separado por vírgula, porque ele é linkado pelo conectivo E, tá? Maria comprou doces, balas, frutas e chocolates. Ó, Maria comprou, ela comprou mais de uma coisa. Ela comprou doces, ela comprou balas, ela comprou frutas e ela comprou chocolates. 4 objetos diretos. Não há necessidade de eu repetir o verbo comprar. Então eu boto o verbo comprar uma vez e coloco o objeto direto coordenado por vírgula. O último por meio de um E, ok? Então, olha aqui, ó, para seus filhos, sobrinhos e netos. Olha aqui, ó. Ela comprou para os filhos, para os sobrinhos e para os netos. Olha aqui mais uma coordenação. Ou seja, quando há a coordenação de elementos, a gente usa esse recurso da vírgula e o último elemento é coordenado pelo E, para trazer a ideia da adição. E a gente falou sobre isso também na aula sobre orações coordenadas e na aula sobre conjunções coordenadas. Terceira regra. Na hierarquia dos termos do período, a vírgula serve para sinalizar a inserção ou deslocamento de um termo acessório. O que é um termo acessório? O adjunto adverbial, ok? O adjunto adnominal são termos acessórios, mas o adjunto adnominal, ele não tem deslocamento, então não tem vírgula. O adjunto adverbial tem deslocamento, então o adjunto adverbial, ele pode se locomover. Ao se locomover, ele recebe vírgulas. Então, reparem aqui no exemplo, ó. O rapaz procurou o amigo no escritório. No escritório é o adjunto adverbial de lugar. Ele está ao final da frase, então a vírgula ali é facultativa. Se eu desloco, passa a haver necessidade de usar essa vírgula. Ainda assim, é obrigatório? Aí você tem que entender que só vai ser obrigatório o uso da vírgula com adjunto adverbial deslocado se esse adjunto adverbial for de corpo longo. O que é o adjunto adverbial de corpo longo? É quando ele é formado por 3 ou mais palavras. Se for um advérbio formado por uma palavra ou por 2 palavras, o uso da vírgula é facultativo. No entanto, a gente sugere que vocês usem. Então, ó, no escritório, vírgula, o rapaz procurou o amigo. O rapaz, vírgula, no escritório, vírgula, procurou o amigo. Reparem que essa construção, ela quebra o fluxo de pronunciamento. Ao quebrar esse fluxo, eu marco isso com a vírgula, porque tem uma pausa, ó, no escritório. O rapaz procurou o amigo. Olha a pausa que eu dei.
Olha a primeira, como não tem pausa. O rapaz procurou o amigo no escritório. A frase é toda numa linha tênue. Aqui, ó, no escritório, o rapaz procurou o amigo. O rapaz, no escritório, procurou o amigo. Reparem que dá uma caída e volta. Então essa caída é a pausa, e essa pausa ela vai representar a vírgula. É por isso que muita gente, e acaba errando nesse sentido, pensa o seguinte: respirei, põe a vírgula. A tia Teteca ensinou isso, mas isso está errado. Existem regras, e essas regras são sintáticas, ok? Por isso que vocês veem sintaxe, porque a sintaxe ela vai trabalhar com a organização dos termos na oração, no período, para que vocês possam usar adequadamente os termos, garantindo progressão das ideias, coerência, coesão, e para que vocês possam usar adequadamente também as pontuações, ok? Bom, vírgula no período composto. As orações coordenadas, elas são isoladas não. Elas são conectadas pelas vírgulas se elas forem as assindéticas, todas as assindéticas são coordenadas por vírgula, a gente falou disso, e se elas forem adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. As aditivas são as únicas que não têm essa necessidade. Nunca na aditiva vai acontecer. Na aditiva só acontece em um caso. Na verdade, em 2 casos. Mas como vocês não vão poder usar os 2 na prova, vocês só podem usar um. Nesse caso, para vocês, só em um caso. Então, vem comigo. O primeiro caso, que é o que vocês não podem usar na prova, é o que a gente chama de polissíndeto. O que é o polissíndeto? É quando tem um muito conectivo. Então, ó, Ana caiu, vírgula, e... Deixa eu botar outra cor aqui. Machucou-se, vermelho, vírgula, e riu, vírgula, e levantou. Enfim, reparem que em todas as orações a gente tem esse e, que não há necessidade. Geralmente a gente faz o quê? Vírgula, sem o e, vírgula, sem o e, sem vírgula e deixa o e. Na última oração, a gente faz a ligação pelo e. Isso aqui é um recurso que a gente chama de figura de linguagem. É o recurso do muito, síndeto, conectivo. Ok? Esse caso vocês não podem usar na redação. Então, em que caso eu separaria a vírgula, o e com uma vírgula? E essa separação, volto a dizer, é facultativa. Vocês não são obrigados também. Ou seja, se não quiser usar, não há necessidade. É quando eu tenho sujeitos distintos para os predicados. Então, reparem. Ana viajou. Ana viajou para Paris, vírgula, e André ficou em casa. Reparem, Ana é sujeito do verbo viajar. André é sujeito do verbo ficar. Eu tenho sujeitos diferentes para cada oração. A vírgula pode acontecer. Ela não é obrigatória. Essa vírgula aqui é facultativa. Então, meu conselho para vocês, para facilitar a vida de vocês, é usem a vírgula. No caso, obviamente, aí é obrigatório, das adversativas, das alternativas, das conclusivas e das explicativas. E não usem nas aditivas, porque isso facilita a vida de vocês, tá?
Nas subordinadas, o período composto por oração subordinada substantiva nunca terá vírgula. A não ser que você tenha um adjunto adverbial ali que você deslocou. Aí é por conta do adjunto adverbial. Mas a oração subordinada em si, período composto pela oração principal mais a oração subordinada substantiva, não vai ter vírgula. Nas adjetivas você só vai ter vírgula na explicativa. Ou, no lugar da vírgula, os travessões. Na restritiva, também não tem vírgula. E nas adverbiais? As adverbiais, elas têm mobilidade na frase. Então, você consegue tirar do final, colocar no meio, colocar no início. O que significa dizer? Ao mover a oração, eu marco o uso da vírgula aí, ok? Então, eu poderia falar assim, ó. Passei no concurso mesmo não estudando muito. Mesmo não estudando muito é a oração subordinada adverbial concessiva reduzida de gerúndio. Ela está no final. Eu não tenho que colocar a vírgula, coloco se eu quiser. Agora, se eu deslocar, eu sou obrigado. Mesmo não estudando muito, vírgula, passei no concurso. Poderia colocar no meio, passei, vírgula. Mesmo não estudando muito, vírgula, no concurso. Então, eu estaria quebrando a oração principal no meio para enxertar a oração subordinada adverbial aí, ok? Bem, as três principais regras da vírgula na oração coordenada. Ó, usa-se em orações coordenadas assindéticas, foi o que a gente já falou. Chegamos, entramos, saímos. Não tem conectivo, todas as orações coordenadas pela vírgula. O acordo foi assinado, vírgula, todos ficaram satisfeitos. Ó, uma oração, outra oração. Não tem conectivo, a vírgula, ok? Nas orações sindéticas, exceto as aditivas só entram naqueles dois casos e um é facultativo, que é o único que vocês podem usar na redação. Tá? Então, nas alternativas, nas adversativas, nas explicativas e nas conclusivas, a vírgula é obrigatória. Ela comprou o terreno, mas não conseguiu a escritura. Então, ó, mas não, ó, adversativa. Ou fale a verdade ou invente histórias, alternativa, vírgula ali, ok? Com a aditiva, na verdade, aquilo que a gente já falou, aditiva não tem naturalmente. Sujeitos diferentes a gente pode ter. Agora, lembrem-se de que o E, ele pode ter mais de um valor, tá? Então, olha o primeiro exemplo, ó, vencemos o jogo e estamos felizes. Quem estamos e quem vencemos? É o nós, o sujeito é o mesmo. Então, os dois predicados têm exatamente o mesmo sujeito. Não existe vírgula aqui. Quando os sujeitos são diferentes, a vírgula é facultativa, como eu falei com vocês ali no quadro. Vencemos o jogo e a torcida ficou feliz. Quem é o sujeito de vencemos? Nós. Quem é o sujeito de ficou feliz? A torcida. Então, aquela vírgula ali é facultativa. Você pode colocar ou não. Agora, olha o E com valor adversativo. Vencemos o jogo e não ganhamos nada. Ó, troca o E pelo mais. Mas não ganhamos nada. Ou seja, não é aditivo aqui. Esse E é adversativo. E o E com aquela construção que eu falei com vocês do polissíndeto, que vocês não vão usar, tá? Vencemos o jogo e ganhamos o campeonato e ficamos felizes. Olha o E, ó. E vencemos, e ganhamos, e ficamos. Esse isso não é necessário. Isso é recurso estilístico usado em poemas, em textos subjetivos, ok? É o que nós chamamos de polissíndeto, beleza? Bem, não se pode usar a vírgula aí para separar as orações subordinadas substantivas, como eu falei com vocês, salvo se houver algum elemento que justifique isso, que seria, por exemplo, um aposto explicativo, um adjunto adverbial, enfim, um vocativo. Fora isso, não. Então, ó, disseram que a ponte será construída amanhã. Não tem, tá? Então, ó, tudo na ordem direta. Aí, ó, se eu desloco esse amanhã,
Eu poderia colocar amanhã. Disseram que a ponte será construída. Disseram que, vírgula, amanhã, vírgula, a ponte será construída. O amanhã é um advérbio. Ele foi deslocado. Aí sim eu poderia, que eu também não sou obrigado, ok? Bem, cuidado com as orações com função de sujeito iniciadas pelo quem. Isso aqui é muito importante. É muito comum a gente encontrar na internet as pessoas fazendo frases que se iniciam pelo quem, e elas usando uma vírgula. Então, ó, quem faz o bem, aí as pessoas costumam colocar vírgula. Conquista a paz interior. Não tem vírgula. Por que não tem vírgula, Felipe? Porque essa oração, quem faz o bem, funciona como sujeito da oração. Conquista a paz interior. E aí, por que não vai ter vírgula? Porque não se separa sujeito e predicado por vírgula. Essa regra é a mais básica de todas, ok? As 3 principais regras da vírgula nas orações subordinadas, que eu falei com vocês. Nas adjetivas, somente explicativas. As restritivas não tem. Então, ó, as ruas que alagaram estão fechadas. Eu tenho uma afirmação. As ruas estão fechadas. Qual é a justificativa para isso? Porque elas alagaram. Então, esse que alagaram serve para justificar. Por justificar, isso precisa vir entre vírgulas, ok? No caso das subordinadas adverbiais, vem o que eu falei com vocês. Se elas forem deslocadas. Então, ó, irei ao jogo embora chova. Irei ao jogo. Oração principal. Embora chova. Oração subordinada adverbial concessiva. Olha o deslocamento. Embora chova, irei ao jogo. Se houver convite, olha a oração já deslocada. Entrarei na festa. Olha a oração agora na ordem direta. Entrarei na festa se houver convite. Ou seja, essas orações, elas são sempre, se deslocada, marcadas pela vírgula, tá? E uma atenção especial para as causais iniciadas pelo porquê. Por que isso? Porque as causais, como a gente já viu, podem ser confundidas com as coordenadas explicativas, ok? Então tomem cuidado com isso, mas tanto uma quanto a outra vão ser separadas por vírgula. O que já facilita vocês no uso da pontuação, beleza? Terminamos a vírgula, vamos para o ponto final. O que é o ponto final? É o ponto que fecha uma ideia, o nome já diz ponto final. Não existe ponto continuativo. Muita gente acha que existe, né? Ah, eu terminei ali uma informação, um período, e aí eu vou dar continuidade. Eu chamo de ponto continuativo. Não é, ponto final. Lá na redação de vocês, vamos pensar lá, por exemplo, no parágrafo de desenvolvimento. Eu coloco o primeiro período como argumento. Terminei o argumento? Ponto. Ponto final. Depois dele eu trago o repertório para comprovar. Terminei o repertório? Ponto final. Depois eu faço uma análise e a justificativa do que eu disse antes. Ponto final. Depois eu trago o desfecho. Ponto final. Então, no mínimo, 4 períodos aí, ou seja, 4 pontos finais. O ponto final serve para fechar uma ideia, de uma frase declarativa ou de uma frase imperativa. No caso do texto de vocês, só vai servir para frase declarativa. Vocês não podem usar frases imperativas no texto da redação, tá? Então, ó, houve um terremoto no Japão. Frase declarativa. Eu fiz uma afirmação. Faça o exercício agora. Frase imperativa. Você não vai usar isso aqui na redação, tá? E ele também é usado para abreviações. Dependendo do contexto, vocês podem até usar. Então, ó, mar com ponto significa março. Ab com ponto significa habitante, etc. Tem que ter ponto, tá? Ah, eu posso usar ab ponto no lugar de habitante no meu texto? Não. Em hipótese nenhuma você vai poder usar isso. O etc. pode. Então, etc. ponto. Ok? Sempre tem um ponto depois de etc. Belezinha? E o ponto e a vírgula? O ponto e a vírgula vai servir para aquelas orações coordenadas que não têm conectivos. Volta comigo no quadro, ó. Olha aqui. O primeiro exemplo que eu botei para vocês era o exemplo de uma elipse. Ó, tem um ponto e vírgula aqui. Por que eu botei esse ponto e vírgula? Porque aqui eu suprimi
a conjunção, ou seja, o síndeto. Quando eu apago o síndeto, eu uso ponto e vírgula. Esse é o uso mais comum. Então, por exemplo, caí no chão, ponto e vírgula. Não me machuquei. Se eu quisesse usar o síndeto, eu diria caí no chão, vírgula. Mas não me machuquei. Porém, não me machuquei, ok? E aí eu teria o conectivo, que é a conjunção. Na ausência da conjunção, eu uso o ponto e a vírgula, belezinha? É aquele primeiro exemplo ali que serve para comprovar isso daí. Bem, então aqui, ó. Ela entregou o colar. Estava bem feliz. Então, ó, ela entregou o colar e estava bem feliz. Logo estava bem feliz, ok? Então, nesse caso aqui, se eu uso o conectivo, eu tiraria o ponto e vírgula. Usando o e, não teria nem vírgula. Usando logo, teria vírgula. Ou vai servir para separar orações coordenadas que já são longas demais. Ou seja, aquele período que já está grande, cansativo para o seu leitor. Olha aqui. A situação da pandemia coloca a população sob risco total e iminente, ponto e vírgula, mas esperam flexibilizar o distanciamento em breve. Ah, mas tem mais aqui, sim, só que repara que o período, isso aqui tudo é um período, olha o ponto aqui. O período está grande demais. Então, para não usar uma vírgula ali, que seria uma pausa curta, optou-se pelo ponto e vírgula, que representa uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto, porque o ponto é uma pausa maior, ok? E ainda nesse métier do uso do ponto e vírgula, o terceiro caso é quando a gente tem as orações coordenadas que já apresentam muitas vírgulas. Aí, para não ficar aquela coisa cansativa de vírgula, 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 coloca-se um ponto e vírgula. Então, reparem aqui, ó. Quando o moleque, vírgula, foi um garoto peralta, ponto e vírgula. Quando o rapaz, vírgula, era inteligente e feliz, ponto e vírgula. Agora, vírgula, homem maduro, vírgula, tornou-se um maluco. Reparem no uso das vírgulas aqui. É claro que eu poderia usar a vírgula no lugar do ponto e vírgula. No entanto, é de muito bom tom que eu substitua a vírgula pelo ponto e vírgula para dar uma pausa um pouquinho maior e enfatizar que são momentos diferentes. Ó, quando o moleque era um garoto peralta. O garoto peralta está ligado a moleque. Fechei essa informação, ponto e vírgula. Vou agora para o momento da adolescência, né, o início da vida adulta, quando o rapaz era inteligente e feliz. Saio desse momento e vou para outro. Então reparem que existem 3 etapas. Essas 3 etapas são separadas pelo ponto e vírgula. E o último caso é quando eu tenho uma enumeração de itens que a gente chama de alínea. Ou seja, vem um item por linha, por isso que é alínea. A linha vem em linha. Isso acontece em contrato, isso acontece em texto de lei. Isso é muito importante vocês saberem, porque caem esses textos para as questões, tá? Então aqui, ó, as orientações são as seguintes. Ó, número 1, separar o lixo em casa, ponto e vírgula. Linha de baixo. 2. Procurar postos de reciclagem de lixo para papel, vidro, metais, plásticos. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula sempre quando termina o item e vai para a linha de baixo, ok? 2 pontos. Os 2 pontos podem ser usados por vocês na redação. Bem, quando que eu uso os 2 pontos? Primeiro caso, quando eu vou iniciar uma enumeração, ou seja, uma sequência de termos enumerados de uma lista. Comprou muitas roupas, 2 pontos. Saias, calças, blusas, vestidos e lenços. Eu estou fazendo uma lista dessas muitas roupas, ok? Para introduzir a fala de um personagem ou uma citação. Isso aqui também acontece muito nos textos narrativos, e aí isso ajuda vocês a identificarem o discurso direto, isso ajuda vocês a entenderem quem fala num determinado texto, tá? Então, ó, ela disse, 2 pontos, eu vou introduzir a fala de alguém, tá? Para esclarecer ou concluir algo, ela conseguiu, enfim, realizar seu maior sonho, 2 pontos.
comprar uma Ferrari. O que eu fiz ali? Eu esclareci para o meu leitor qual era o maior sonho, ele, né? O maior sonho dele. Aí, ao trazer esse esclarecimento, eu introduzo a informação com 2 pontos, ok? Para introduzir exemplos, notas e observações. Então, ó, aqui, ó, exemplo, 2 pontos. Toda vez que eu introduzo um exemplo, uma nota de rodapé, uma observação, vocês vão sempre ver no material. Tem 2 pontos. Por quê? Porque é uma informação a mais, tá? Então, ó, as frutas mais consumidas são as chamadas frutas vermelhas. Exemplos dessas frutas: maçãs, melancias, morangos, framboesas, etc. Olha o pontinho depois do etc. Nota: consideramos apenas os estados do sul do país nessa pesquisa. Observação: o levantamento foi feito a partir de pesquisas de rua. Ou seja, nesses 3 casos nós também usamos os 2 pontos porque eles servem para introdução. Lembrem-se sempre disso, os 2 pontos introduzem uma informação, ok? E a interrogação? A interrogação, ela marca a pergunta direta. E ela não vai ser usada no seu texto, salvo, né, na situação de repente, você usar uma citação de alguém e essa citação tiver uma interrogação. Sei lá, eu usei o trecho de uma música e aí nesse trecho tem uma interrogação. Problema nenhum, tá? Agora, você mesmo, por si só, não vai construir uma pergunta no seu texto. Ele é um texto em que você traz afirmação, comprovação e justificativa com análise crítica. Não pergunta. Não é um texto para fazer o outro ficar divagando e refletindo sobre aquilo, ok? Então, nas perguntas exclusivamente diretas. Por quê? Nas perguntas indiretas, nós usamos o ponto final. O que você acha disso? Interrogação. Ele quer saber o que você acha disso. Ponto final. Na pergunta indireta é ponto final. Na pergunta direta, interrogação. Beleza? E a exclamação? Essa é outra pontuação que vocês não irão usar. A exclamação, ela é usada nas frases exclamativas, nas frases imperativas também. Por quê? Porque a exclamação, ela é impregnada do sentimento, do envolvimento emocional. Então ela tem uma carga emotiva muito grande. Por isso, vocês não vão usar, porque o texto não é um texto com carga sentimental, com carga emotiva, a não ser que alguém venha fazer algum vestibular diferente do Enem. E nesse vestibular a pessoa tem que, por exemplo, escrever um conto. No conto ela pode vir, sim, a usar uma exclamação. Agora, no texto dissertativo argumentativo, não, ok? Bem, ela serve então para marcar essas intenções atreladas aos possíveis sentimentos. Que sentimentos são esses? Admiração, susto, surpresa, assombro, indignação, né? A ideia de que a pessoa gostou muito. Inclusive, é muito comum em alguns textos o uso de várias exclamações com a ideia de ênfase acerca daquilo que a pessoa está querendo transmitir, tá bem? Então, ó, não acredito! Oh! Faça a prova hoje. Esse faça a prova hoje, ó, frase imperativa. O não acredito e o ó, trazendo aí talvez, ó, não acredito, uma surpresa, ou até mesmo muita felicidade, né? Porque a pessoa pode ter visto algo que ela queria muito assim, não acredito! De tipo, tá muito feliz, e o ó pode ser de surpresa, não esperava por essa, né? Então, assim, tudo depende muito do contexto. A exclamação vai ser muito usada nas interjeições. E as interjeições, elas marcam muito essa ideia também dos nossos sentimentos, ok? Reticências são aqueles 3 pontinhos.
As reticências, elas marcam uma interrupção de pensamento. Então, às vezes, a gente está falando e o pensamento, ele não se conclui. Essa ideia precisa ser representada pelos 3 pontinhos, ó. Eu estava saindo de casa quando... Não me lembro de mais nada, ó. O pensamento foi interrompido. Você não conseguiu concluir a ideia. Então, as reticências precisam estar aqui. Também quando ela marca uma ideia de dúvida, de surpresa, de indecisão. E isso é muito comum na fala do dia a dia. Diga-me, Lúcia, você mentiu? Já viram em entrevista que a pessoa vai falando e ela vai começando a pensar, porque ela foi pega de surpresa, aí ela vai falando pausadamente. Eu acho, né, o que eu acho Então, todas essas pausas que eu fui dando, elas precisam ser representadas pelas reticências. Por quê? Porque as reticências marcam que eu estou ainda ali com dúvida quanto ao que eu vou falar, com indecisão, ok? Para indicar alguns trechos suprimidos de textos, então, eu vou marcar aqui que dentro de uma citação que eu tirei, algo foi suprimido, porque não era tão importante porque eu quero dizer, tá? Então, reparem aqui nesse finalzinho, ó. Chegando na casa da avó, a menina bateu a porta. Reticências ali, ó. Depois, houve um fato. Ou seja, eu suprimi alguma coisa porque eu quero dizer não havia tanta importância assim, tá? E na literatura é usado para marcar aumento da emoção. A emoção do texto também, e fazer com que o leitor entenda essa emoção, ó. Bem sabes que sorte eu queria dar-te e morro. Então você tem uma ideia muito mais assim de prolongamento da ideia que foi apresentada, tá? Aspas. As aspas, elas podem ser usadas nos textos de vocês sem grandes problemas, mas desde que elas sejam usadas nas situações adequadas. Quais são as situações adequadas? Quando vocês fazem citação direta, que é a transcrição. Quando você decora literalmente a frase de alguém, você tem que botar entre aspas. Se você não põe entre aspas, você está se apropriando do discurso do outro, tá bem? Então, ó, ele afirma que o mágico deveria ser mais simpático. Isso aqui é a frase dele, reproduzir fielmente, então, entre aspas. Para destacar nomes de livros e legendas. O Enem nem vai exigir isso, mas é o correto, tá? Botou o nome de uma série, o nome de um filme, o nome de um livro no seu texto como repertório, o correto é ele vir entre aspas, porque isso destaca esse nome dentro do texto. Mas volto a dizer, o Enem não cobra essa regra aqui. Ah, então se o Enem não cobra, eu não vou usar? O ideal é que você use, tá? Para assinalar estrangeirismos, são palavras vindas de outras línguas e passam a ser usadas na nossa. Neologismos, que são palavras que não existem, são inventadas. Gírias e expressões populares e vulgares. Isso aqui tudo mostra a ideia da informalidade. Nesses casos aqui, não aconselho ninguém a usar nenhum deles, tá? Então, ó, os sites sobre esse assunto são ótimos. A palavra sites é uma palavra estrangeira, é uma palavra do inglês, tá? Com a bronca da diretora, os 3 alunos puxaram o carro. Puxaram o carro é uma expressão popular para dizer que eles, ó, foram embora. Para realçar uma palavra ou expressão. Ele reagiu rapidamente e disse um não sonoro. Eu estou destacando. Então as aspas também servem para destaque de uma determinada coisa, tá? Travessão. O travessão é empregado para intercalar orações, no caso de substituição da vírgula ou dos 2 pontos. Isso acontece com a ideia da oração subordinada adjetiva explicativa, ok? Então, ó, o rapaz vigiava a rua, estava assustado e não encontrava ninguém. Aposto também. Ele era cruel, egoísta e moral, acima de tudo maluco, mas doou toda a sua fortuna aos pobres. Para dar mais ênfase a palavras, expressões, explicações ou comentários, que é quando você enxerta algo no texto, tá? Ela sempre foi bacana,
sem ser falsa. Eu acrescentei esse comentário. Mas não sei o que aconteceu hoje. E para indicar que o interlocutor no diálogo está mudando ali o seu discurso, tá? Está mudando o turno da fala. Então, ó, quem são vocês? É alguém que fala. Aí se entra um outro travessão, é uma pessoa diferente dessa. Eu sou o João, outro travessão. Eu sou o André, outro travessão. Eu sou a Maria. O travessão vai marcando a mudança de turno na fala, ok? Bem, a gente vai encerrando este momento por aqui. Chegaram algumas perguntinhas ali para mim que eu vou responder no próximo tempo. Não vou deixar de responder. Mas agora eu quero falar para vocês o seguinte: estamos chegando à reta final. E estamos contando com a participação de vocês no Você Decide, que encerra hoje, não é isso, Renan? Às 8 horas? Vocês têm que ir lá e votar, galera, no assunto que vocês querem, para que a gente possa tratar, abordar e discutir na semana que vem. A semana que vem vai ser uma aula sobre o assunto mais votado por vocês, o assunto escolhido por vocês. E a gente tem muito mais coisa também para frente. Então, fica de olho. Esta é a última semana de conteúdo. Na semana que vem começa o nosso reta final, ó, dia 23 de outubro, e eu estarei aqui abrindo esse reta final. Belezinha? Algum outro recado, Renan? Não? Então a gente vai encerrando este tempo por aqui e eu aguardo vocês comigo daqui a pouquinho, galera. Beijos, até daqui a pouco. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. Qual é que seja o motivo